Aos primeiros passos em Vila das Palmeiras, Ana Clara sentiu a cidade como se fosse um organismo antigo. Ruas que lembravam veias, cheiro de pão recém-assado ascendendo das calçadas, vozes que se repetiam em ciclos, como se tudo aqui já tivesse sido dito uma vez antes. Viera à cidade para assumir provisoriamente a delegacia subordinada a uma comarca presa ao tempo e a um sobrenome: Montenegro. Havia quem chamasse aquilo de império em sussurros, outros de tradição em tom de defesa. Para ela, que vinha de uma capital onde o discurso de justiça é objeto de debates e processos, aquele lugar parecia um mapa de velhas ordens, e ordens, ela sabia, podiam proteger crimes. No terceiro dia, numa manhã de feira, a cidade revelou suas duas faces com a crueza de um filme. Ana Clara caminhava à paisana, sem distintivo à vista, de tênis e jaqueta leve, comprando pimentões e um pão para o café que adiantara. O sol batia sem misericórdia. A feira parecia uma colcha de cores e conversas. Ali, entre as bancas, tudo era público e íntimo ao mesmo tempo. O vendedor que cumprimentava pelo sobrenome, a cadela que seguia as pessoas, as línguas de boato alimentando-se uma da outra. Foi Victor Montenegro quem cruzou seu caminho. Não trouxe a violência do opressor direto, trouxe a superioridade de quem sabia que o olhar público lhe pertencia. Havia nele uma arrogância treinada, a indiferença de quem crescera protegido. Aproximou-se com risos fáceis, comentários que queriam ser graciosos, mas eram lobos disfarçados de cordeiros. Um toque foi além do que a mulher permitia, uma mão que se demorou no braço dela, um gesto minimizado por ele e amplificado por quem, naquele microcosmo, tinha o poder de transformar pequenos incidentes em peças de teatro. O tapa foi seco. O som, curto, seco, como de um galho quebrando, rasgou a atmosfera. Ao redor, a feira teve a súbita consciência do choque. Havia quem praguejasse, quem aplaudisse, quem olhasse para o chão. Victor ficou vermelho mais pela humilhação do que pela dor. Ele tentou rir, tentou diminuir, mas a mão de Ana Clara era a resposta que não lhe cabia. Não havia teatralidade. Foi um ato reflexo, a defesa de um corpo que não aceitava ser propriedade. Para quem olhava de fora, o movimento de sua mão se tornaria a imagem fácil para a manipulação. Para ela, era limite traçado. Nas horas que se seguiram, a cidade se dividiu, por hábito, por medo, por interesse. Jonas, o editor do jornal local, não tardou a transformar aquela manhã em manchete. A foto escolhida era impiedosa, o braço de Ana Clara no ar, o rosto de Victor contorcido, o rastro de um incidente que, no papel, poderia ser qualquer coisa menos o que fora de fato. Jonas havia crescido entre acordos com os Montenegro. Seu jornal era ponte e também muro. Manchetes foram lapidadas para agravar a história. Delegada agressiva enfrenta herdeiro. Título que caberia num roteiro perfeito para um escândalo fabricado. Nem foi preciso convocar a imprensa nacional. A máquina de favorecer poder local começou a trabalhar. Telefonemas discretos, almoços combinados, laços antigos sendo puxados para alinhar versões. Em poucas horas, o que era um episódio de rua virou narrativa pública. Agressão, descontrole, quebra de conduta. A corregedoria local, sensível à visibilidade que uma infâmia podia adquirir, marcou sua decisão com a mesma velocidade com que o mundo local esperava que se protegesse o sobrenome Montenegro. A suspensão veio formal, com papel carimbado e linguagem técnica que escondia a verdade. Tratava-se, na prática, de uma resposta construída para acalmar clientes do poder. Ana Clara recebeu a notificação com as mãos tremendo. Não tanto pela caneta que assinou a suspensão, mas pelo modo como sua autoridade foi arrancada diante de uma cidade inteira. No texto burocrático havia referência a procedimentos administrativos. Na boca de alguns havia um alívio quase de família. Finalmente, as coisas no lugar. Ela era, naquele instante, o bode expiatório ideal, a delegada titular suspensa. A imagem era tão conveniente que custou-lhe muito mais que um cargo. Custou-lhe a sensação de pertencimento que tinha construído em sua própria família. Havia alguém que a acompanhava em todas as manhãs que a cidade começara a virar contra ela. Seu pai, homem de saúde frágil, um trabalhador que tinha uma pequena oficina e um orgulho maior ainda de ter uma filha com nome de justiça. A ligação que ela fez para ele naquela tarde foi curta, mas carregada. O timbre do pai, sempre firme, soou mais instável. "Cuidar de você é o que me mantém de pé", ele disse, e ela tentou responder à altura.
Prometeu que voltaria logo, que explicaria, que não deixaria a pressão se transformar em derrota. Do outro lado da linha, o ar-condicionado, o som distante de ferramentas e a respiração do pai como de alguém que resistia ao peso do corpo. Não houve sequer uma profecia. Havia apenas uma promessa trocada entre os dois, de pele e sangue. Na madrugada seguinte, antes que o sol recuperasse a feira e as manchetes, seu pai teve uma crise. A notícia chegou como uma pedra. Correu-se pela cidade com a rapidez de quem teme a memória de um homem. Ambulância, ruídos, vozes que repetiam conforto. No hospital, as explicações que se deram foram cautelosas. O médico falou em fragilidade, em fatores cardíacos agravados pelo estresse. Ninguém afirmou em voz alta e sem nuance que a suspensão causara uma morte, mas não havia como separar os fios do enredo. Humilhação pública, decréscimo do ânimo, agravamento de um quadro que já andava por terreno instável. Ele morreu poucas horas depois, entre a ansiedade e o sono, levando consigo um perigo que não se cura, a memória de alguém que acreditou no dever de uma filha. A perda transformou a cidade em uma sala gelada. No enterro, as famílias da cidade se dividiram de novo. Outros não compareceram. O medo de serem associados ao que a notícia anunciava era maior do que a decência do luto. Ana Clara saiu dali com as mãos frias, segurando o distintivo do pai, um símbolo que para ela era mais do que metal, era herança, era história. Ao devolver o corpo ao solo, sentiu o chão ceder sob seus pés. A suspensão era um corte administrativo. A morte do pai era uma ferida que nenhum papel curaria. Naquele momento, o luto começou a transformar-se, não em violência física, mas em uma decisão clara, aritmética. Se o sistema que devia protegê-la estava preparado para a atacar e silenciar, então precisava ser desnudado. Havia, porém, um problema essencial. Ela não tinha mais autoridade formal na cidade. Sem o distintivo, sem a cela da delegacia, as portas que antes se abriam, agora cerravam. A solução, pensou, não seria usar força, seria expor, mostrar, diante de olhos que não podiam ser comprados, o tecido das manipulações. Mas onde começar? Onde encontrar provas que suportassem uma acusação contra quem tinha uma cidade inteira à sua disposição? Foi nessa angústia que apareceu Ramos, mais do que um contato, um ponto de estabilidade. Ramos não era homem de manchete, era policial veterano, rosto marcado por anos de serviço, respeitado por sua integridade. Tinha ficado na força enquanto outros tinham ido para o remanso dos favores. Quando ela, ainda em prantos, bateu à sua porta, encontrou uma presença calma, quase uma âncora. "Você sabe o que enfrentamos aqui", disse ele, sem teatro. Ramos conhecia o mapa do poder, conhecia rotas de influência que não apareciam em relatórios. Não prometeu milagres. Prometeu sim discrição e trabalho meticuloso. "Provas", disse, "é tudo o que ela precisa. Provas que falem por si." E foi com essa promessa que começaram a costurar uma rota de resistência, sem espetacularidade, com pura necessidade. Antônio, o dono da mercearia da rua principal, apareceu como o primeiro nó dessa teia. Homem de poucas palavras, dono de muitas memórias na cidade, a mercearia era ponto de encontro e observação. Há anos, uma câmera modesta ficava lá, apontando para a porta, registrando entradas e saídas. Antônio gostava de saber quem vinha e quem ia, gostava de lembrar rostos. Era um homem relutante em se envolver, com medo do que um nome em um papel poderia significar, mas tinha um olho para a justiça que pesava tanto quanto o medo. "Eu vejo muita coisa que não devia", disse ao entregá-la um pequeno dispositivo, sem dramatizar. Não explicou como obtivera as imagens, nem necessário. O que importava era a origem, a câmera do seu balcão. Havia também Léo, um garçom jovem e nervoso que trabalhava no bar do rancho nas noites em que a vida do império parecia mais celebrada. Léo era figura de transição, criado em meio às mesas e conversas, sabia coisas que não deveria saber, guardava palavras que não deveria guardar. Quando Ramos calou com ele, falou para um menino que queria sobreviver sem se aliar a nenhum poder. Prometeu anonimato e pagamento honesto, não ofertas de heroísmo. Léo concordou, porque disse depois baixinho: "Cansou de ver quem manda rir enquanto o outro chora." Juntos, formaram um alinhavo incerto, imagens de uma mercearia, relatos contidos, um jovem com acesso a conversas e um veterano com acesso ao pouco que sobrou da honra institucional. Era pouco, talvez, mas havia uma coisa que dinheiro não comprava: a verdade registrada em imagens e voz. E embora cada fio parecesse frágil, as provas tinham uma qualidade que nada mais podia comprar: realidade. Enquanto isso,
Jonas continuava a amansar a cidade com suas colunas. O editor sabia escolher frames, cortava os pedaços que o poder pedia e ia aos poucos moldando a opinião pública. Suas ligações eram o termômetro da cidade. Telefonemas interceptavam-se em almoços, em conversas de corredor. A sensação que se instalou foi que, na ausência de autoridade, qualquer voz alta poderia dominar a narrativa. Eles não só criticavam Ana Clara, reescreviam o que ela era para caber no conveniente. Houve noites em que ela se sentou sozinha no antigo escritório que antes cheirava a café e papel. Agora a sala estava vazia de rotina, mas cheia de papéis espalhados e memórias do pai. A ficha do caso que tratara com tanto afinco na capital pareceu uma lembrança distante. Encontrou entre os documentos um bilhete do pai. Mantenha a cabeça fria e o coração quente. Estava escrito numa caligrafia torta. Ana Clara guardou aquilo como talismã. Lembrou-se de quando ele lhe ensinara a fechar um feixe de ferramentas. Se cada uma tem sua função, a caixa toda funciona. A analogia a consolou. Havia de reconstruir uma caixa. O primeiro fio que encontraram, a imagem da mercearia, não foi escandalosa por si só. Era granular, plana, a câmera fixa capturando movimentos como quem registra uma dança antiga. Mas ao avançar o quadro, pela lente de um tráfego quieto, apareceu o encontro numa manhã qualquer. Um homem que se aproximou com sorrisos calculados, tocou, foi tocado, e depois gesticulou num tom que na sequência seria percebido como provocação. Na tela, a cena repetia-se em silêncio. Na cabeça de Ana Clara, cada quadro gritava: "Não montem isso contra mim." A imagem, no entanto, era agora propriedade dela, e à medida que se repetia, a clareza surgia. Ali havia um ato assediador que precedera ao tapa. Era o primeiro ponto numa linha que poderia amarrar a narrativa que o jornal tentava desviar. Os registros telefônicos chegaram em seguida, mas com cuidados. Ramos os trouxe como se trouxesse algo perigoso e precioso. "São conexões", explicou, olhando para as planilhas e para a rede de chamadas que se formava entre o rancho, o escritório do coronel e a redação de Jonas. Não havia naquele documento segredos escritos que pudessem ser lidos por leigos. Havia sim um padrão de contatos que por si só falava muito. As ligações não provavam delitos sozinhas, mas mostravam uma frequência, uma repetição de interações entre quem tinha interesses convergentes. Era a teia que sustentava a cidade. Ramos sabia das limitações da prova. "Isso não é condenação", disse, com a calma afiada de quem já viu promessas excessivas. "Mas acende a luz. Alguém que atende sempre às suas ordens não é testemunha neutra." Ana Clara, por trás da mesa, sentiu a contundência da frase se transformar em combustível. Não era apenas sobre limpar seu nome. Era sobre mostrar que a cidade não era um corpo saudável. Havia infecção. E então houve a gravação. Não foi um golpe cinematográfico, foi uma sucessão de pequenos gestos que resultaram numa grande revelação. Léo, tremendo, entregou um arquivo que mal cabia nas mãos. "Ele falou alto naquela noite", murmurou o garoto. "Falou demais." No início a voz parecia apenas voz de um jovem irritado. Depois a fala ficou mais fluida, fazia-se pomposa. O homem que ria na gravação era bruto e confiante, fazia graça de termos arquitetados, exibia a lógica do poder, um jogo de influências que transformava vidas em peões. Victor falava sobre dar um jeito e mostrar quem manda. A palavra manobra veio com risos. Não fora eleito para ser discreto. Era essa despreocupação que agora o incriminava. Ana Clara ouviu a gravação uma vez, 2 vezes, e depois novamente, como se cada reprodução permitisse que camadas novas se revelassem. Havia ali uma presunção de impunidade, um orgulho que não se importava com a possibilidade de escândalo. A voz de Victor não doava, ela ostentava. Era uma voz que deveria ter sido apenas o ruído de festas de família, não uma prova que poderia desatar cadeias de cumplicidade. Essas eram as 3 linhas principais: a imagem da mercearia, os padrões de ligação que acendiam suspeita, e a fala de um herdeiro que se vangloriava como quem pratica jogo de poder. Sozinhas talvez não bastassem. Juntas, compunham um retrato que poderia resistir ao corte das colunistas de cidade. Era uma matéria-prima de um embate que começava a tomar forma. Mas havia riscos concretos e visíveis. Homens vigiavam. A presença de capangas nas bordas da cidade tornara-se mais notada. Pequenas coisas, como pneus de carro que apareciam mais cedo do que deveriam, conversas interrompendo a meio, olhos que se desviavam com pressa quando ela passava. Na delegacia, o ambiente que antes parecia neutro tornou-se hostil. Colegas que sussurravam, superiores que evitavam trocas de olhar. A suspensão não só a despojara de poder, ela isolara sua rede. Ao mesmo tempo, o país despertara para um rumor. A notícia local começava a vazar além dos limites que Jonas queria. Um repórter da capital enviara mensagem, curioso com a estranheza do caso. Uma repórter, depois outra, falaram em arquivar de matérias que poderiam ir mais fundo.
Ana Clara compreendeu que, para derrubar um império, seria preciso oferecer ao mundo um relato incontestável, um pacote de provas que contasse a história inteira e deixasse espaço mínimo para contranarrativas fabricadas. Na calada de uma noite, ela entrou no pequeno salão de reuniões com Ramos e Léo, foto do pai dobrada no bolso. Discutiram a montagem do que tinham, sem entrar em fórmulas, sem instruções que poderiam ser perigosas. Falavam de sequência lógica, primeiro a imagem para mostrar o estalo inicial, depois os contatos para mostrar que não fora ato isolado, e por fim a fala de Victor, que demonstrava intenção e comportamento. Era a maior parte do tempo um trabalho de costura, alinhar pontas, fechar lacunas, reforçar a cadeia para que nada cedesse sobre um ataque de defesa bem pago. Houve naquele encontro pequenas discórdias e medos confessados. Ramos alertou para a intensidade da reação que poderiam provocar. Eles vão negar, atacar, desacreditar. Léo, com os olhos grandes, perguntou o que acontecerá com ele caso tudo viesse à tona. Ana Clara prometeu anonimato e proteção na medida do possível, evitando promessas que não podia cumprir. Comprometeu-se com a verdade como recurso mais confiável. O plano, quando assim se podia chamar, era expor, não retalhar. Ainda assim, o custo já estava lá, latente. A cidade que ela tentou proteger enfraquecera, seu pai não voltaria. Cada passo adiante seria pago com noites sem sono, com vozes maldosas, com tentativas de destruir sua credibilidade. Mas há momentos em que perda e convicção se alinham, e então a coragem não é apenas um ato heróico, é cálculo frio, temperado de sentimento. A notícia da morte do pai já rodava como uma sombra curta sobre a cidade, e, enquanto o rastro de fumaça ainda subia do que restara da vida que perdera, Ana Clara guardou com cuidado as 3 provas. Sabia que, num tribunal de opinião, a moral e a legalidade caminham lado a lado, e que quem tinha a narrativa podia moldar o campo de batalha. A manhã seguinte traria interlocutores de fora, mensagens que não cessariam, e a primeira vez em que mostraria a alguém o que havia descoberto seria também o teste de sua coragem. Antes de seguir adiante, um convite breve ao espectador. Se essa história tem prendido sua atenção até aqui, inscreva-se para acompanhar toda a investigação. Há mais cenas, mais revelações, e a cidade ainda tem muito a dizer. Nas semanas que se seguiram, a cidade parecia dormir carregando um segredo que lhe pesava nas costas. Ana Clara, sem a autoridade formal, passou a ser uma espécie de sombra ativa. Visitava quem aceitava recebê-la, reunia informações com cuidado, requeria documentos com jeitos que não atraíssem tanta atenção. Não havia espetáculo, havia trabalho. E cada coisa reunida aumentava o nó que, um dia, poderia apertar o poder. Em uma dessas visitas, Antônio contou detalhes da câmera. Não falou de técnicas, explicou apenas o que via. Às vezes, não é uma hora, é um hábito, disse ao descrever o padrão de aparições no rancho e as colaborações. Jonas, por sua vez, continuava a abrir espaço nos jornais para versões que favoreciam o coronel. A imprensa local funcionava como caixa acústica do poder, amplificava o sentimento desejado. Ana Clara aprendeu a ler entre linhas, a ouvir o que ficava fora das colunas. Um telefonema veio de uma repórter da capital, interessada em relatos que a cidade não queria colocar em página. Pedira documentos básicos, fotos, um resumo. Ana Clara percebeu a chance, mas também o perigo. Expor sem ter a caixa de provas completa seria abrir mão do controle da narrativa. Havia na sua cabeça uma jogada de xadrez, mover-se rápido o suficiente para fazer a história sair da ilha de proteções, mas firme o suficiente para que, quando viesse o ataque, nada desmoronasse. Os dias que sucederam pareciam desenrolar um filme de suspense, cujo roteiro era escrito em tempo real. Cada ligação, cada reunião, cada arquivo salvo em um computador antigo representava um pedaço de vida que ela não poderia recuperar, mas que podia honrar, transformando a morte do pai de algo que o poder tentou enterrar em argumento para a justiça. Ela sabia que certas coisas, quando ditas em voz alta, ganham uma força nova. A sua missão deixou de ser pessoal, virou obrigação moral. Houve, entretanto, momentos de fraqueza. Às vezes vinha a saudade da cozinha do pai, o modo como ele ajeitava o avental, o tom de brincadeira quando ela atrasava.
A lembrança de suas mãos calejadas foi o que a sustentou nos instantes em que parecia que a cidade inteira se fechava a respeito. Em sonhos ela revia o tapa na feira, o rosto de Victor, o papel da suspensão. A indignação permanecia viva, mas a dor se tornou combustível. Não era sede de vingança, mas sede de verdade. Uma noite, ao voltar para a casa vazia que dividira com o pai, recebeu uma mensagem anônima. Cuidado. Há olhos. Era uma advertência que poderia ser ameaça, mas também podia ser genuína preocupação. Não se exasperou. Colocou a mensagem no bolso e respirou. Ali estava a prova de que mexera com coisas mais difíceis do que imaginara. Ainda assim, parou de ser surpresa, tornou-se rotina. Antes que o primeiro grande confronto com a cidade ocorresse, Ana Clara quis garantir algo essencial. Que quando abrisse a caixa com as provas, ninguém pudesse dizer que era invenção. Precisava de rostos que sustentassem a narrativa, de documentos, de testemunhas sem interesses diretos. Para isso, fortaleceu relações discretas, cultivou a confiança de quem poderia falar a verdade, mesmo que em voz baixa. Havia nesse processo um cuidado com a integridade. Não se buscava armadilhas, procurava-se fatos. E havia também um medo pessoal, que não admitia a glória. O temor de perder mais do que time e cargo, de perder aliados, de ferir quem nada pedira. Guardava para si a memória do homem que enterrara, o distintivo que tocara e a convicção de que aquela cidade poderia algum dia se ver livre do poder que a corroía. Não era uma certeza, era uma intenção que precisava ser trabalhada. Na calçada da mercearia, onde tudo começara a ficar visível, alguém deixou, uma tarde, um envelope. Era pequeno, com papéis amarelados e uma carta sem assinatura. Eles acham que controlam tudo, não controlam o vento, dizia uma frase rabiscada. Era pouco, mas significava aliança. Pessoas anônimas, cidadãos cansados, começavam a agir de formas pequenas. A impressão que se formava era de que o fio que sustentava o império não era tão sólido quanto parecia. Cada gesto, cada papel, cada conversa roubada numa mesa de bar era um pedacinho a mais que pusera a cidade à prova. E assim, com a caixa de provas começando a se fechar, com aliados articulando passos discretos e com a sombra do poder mais visível do que nunca, Ana Clara preparava-se para um movimento que não viria de um dia para o outro. Seria preciso esperar que o embate apresentasse em público aquilo que já era evidente nos bastidores, que a morte do pai acendera não só seu afastamento, mas também uma série de documentos e imagens que poderiam derrubar a proteção fácil que durante tanto tempo encobriu o que era inaceitável. As próximas semanas prometiam ser de tensão. Havia uma chance real de que, ao abrir o jogo, a cidade deixasse de ser prisão e virasse palco de verdade. No entanto, a calma antes da tempestade trazia, como sempre, o gosto metálico da incerteza. Ela sabia que, ao avançar, não havia retorno seguro. Mas o distintivo do pai, guardado no bolso, lembrava-lhe por que seguir em frente. Ela deixaria que a cidade escolhesse o que fazer com a verdade, contando que essa verdade existisse, intacta e reconhecível. O desafio era grande, a coragem maior. Se havia algo que a noite ensinara, era que o poder sempre se assusta quando alguém resolve contar a história com os fatos nas mãos. Por isso, ela e sua pequena rede de aliados continuaram a trabalhar, costurando provas, amadurecendo a estratégia, reforçando a verdade. O alvo a partir de então era claro: tornar pública uma sequência que transformasse a narrativa local, colocar diante de todos as imagens, as ligações e a fala. E quando isso acontecesse, esperava que a cidade escolhida como palco não voltasse a dormir como antes. No peito, o silêncio do pai ainda ecoava. E no bolso, o metal frio do distintivo lembrava que nem toda vitória apaga o preço pago. Ainda havia muito a costurar. Ainda havia por vir a hora de mostrar tudo. As semanas que antecederam a exposição foram um exercício de nervo e cálculo. Ana Clara e seu pequeno círculo moveram-se como quem costura sobre uma pele viva. Um ponto mal feito poderia abrir ferida, um fio exposto poderia ser cortado com acusações e dinheiro. Ramos passou horas ao telefone, não para dar instruções perigosas, mas para alinhar a chegada de quem poderia transformar o conjunto de provas em narrativa incontornável.
As conversas com repórteres da capital foram feitas em horários incertos, em cafés vazios, em mensagens criptografadas por medo e zelo, e não por técnica inventada, mas por prudência. A participação da imprensa nacional não foi uma casualidade, foi uma resposta a um pedido. Ana Clara sabia que para que o vídeo da mercearia não fosse reduzido a um desacerto, precisava de olhos sem laços com o rancho e com o jornal de Jonas. Queria jornalistas que entendessem o valor de uma sequência, imagem, contexto e voz. Encontrou, em parte, essa resposta no grupo que topou ouvir. Entre eles, havia uma repórter que já vira casos parecidos, não no mesmo mapa, mas nos mesmos padrões de proteção, e um editor que não se impressionava com sobrenomes. Reservaram o Hotel Imperial com discrição, não por falta de coragem, mas por cautela. Um lugar neutro, com capacidade de lotar e, sobretudo, com tecnologia que permitisse projetar as provas sem ruídos. O salão foi fechado com reservas em nome de empresas que nada tinham a ver com a cidade. A clareira da verdade precisava estar livre de pressões locais até o momento do choque. Ramos e Ana marcaram data com a sensação de quem prepara um parto, cálculo, dor e esperança. Ainda havia quem pedisse calma. Não avança se não tiver certeza, disse uma voz amiga em mensagem. Ana Clara leu e sentiu o peso da dúvida. No bolso, o distintivo do pai vibrava como um código de responsabilidade. Se não mostrarmos agora, pode não haver segunda chance, respondeu mentalmente. E naquele agora estava a opção de transformar o luto num documento público, visível, reconhecível. A ansiedade sobre o que poderia acontecer era um barulho constante. Havia sinais. Carros que passavam devagar demais, homens que desapareciam quando ela olhava, mesas no bar do rancho que antes estavam sem serviço, de repente cheias. Jonas, enquanto isso, mantinha sua linha. Pequenas colunas que insinuavam desequilíbrio emocional, entrevistas com fontes anônimas que questionavam a competência de uma delegada que teria agido de forma excessiva. As peças do poder funcionavam com eficiência mecânica. Desacreditar primeiro, investigar depois, se necessário. A montagem do material foi feita com metro e tesoura emocional. A equipe salvou horas do vídeo da mercearia e selecionou trechos que estabelecessem o antes e o durante, sem cortes que pudessem ser acusados de manipulação. Ramos cuidou das planilhas com as conexões de telefone. Não as transformou em verdades prontas, apenas em um mapa de contatos que oferecia sentido quando observado de fora. Léo, com mãos que tremiam menos do que o coração, revisou a gravação com a voz de Victor. Algumas passagens soavam como troça, outras como direção clara. Ele manteve também o estado de espírito de alguém que já não se via apenas como testemunha, via-se cúmplice do que considerava justo. Nas noites que antecederam a coletiva, Ana Clara dormiu pouco. Em vigília, lembrava do pai ensinando-a a segurar ferramentas. Cada ensinamento era uma lição de precisão. Uma peça fora do lugar compromete o conjunto, dizia ele. Ela pensava nisso enquanto arrumava as provas numa ordem que, esperava, não concedesse fôlego à defesa. Era preciso que a sequência funcionasse na cabeça do público. O gesto que antecedeu o tapa, a rede de contatos que amparou a narrativa do poder local e a voz que ri da manobra como quem conta uma história de caça. No dia, o Hotel Imperial recebeu gente que não estava no script da cidade. Havia repórteres de emissoras grandes, câmeras de internet, advogados de gabinetes distantes, gente de organizações que acompanham casos de abuso de poder. A sala se encheu de rostos curiosos e sérios. Havia também habitantes locais, que, disfarçados de turistas, vieram buscar a verdade que lhes fora negada. A atmosfera lembrava o instante antes de um jogo decisivo, tensão elétrica, respirada pelo ar. Ana Clara entrou com passos medidos. Não quis grandes discursos. Não cabia. Quis apenas mostrar as provas e deixar que elas, por si, fizessem o trabalho que as palavras não conseguiriam. Sentou-se numa mesa, com Ramos a seu lado, Léo encostado à parede e Antônio fora do salão. Ele preferira ver a cena pela televisão, temendo exposição. Do outro lado havia também a presença de Jonas, que compareceu com ar de quem foi arrastado por um convite que não queria aceitar. Vestia a neutralidade de quem ainda acreditava que podia controlar a narrativa do papel. Do fundo, uma voz. Rogério Montenegro não estava ali, mas seus homens sim. E Vitor se deixou ver pela entrada, com a face pálida e a mão de advogado ensaiando declarações preparadas. O telão acendeu-se com a primeira imagem. Não havia locução introdutória, apenas silêncio.
Começou o vídeo da mercearia, sem cortes que ocultassem tempo. A imagem granulada mostrou o movimento da manhã na rua, uma rotina quebrada por um toque que parecia inocente até virar provocação. A plateia assistiu com o corpo preso. Quem conhecia a cidade prendeu a respiração. Quem via de fora buscou contexto. Quando o quadro avançou para o momento do contato que antecedeu o tapa, o murmúrio cortou a sala. Havia ali uma evidência invisível para os que antes só liam jornais locais. Depois do vídeo, vieram as chamadas telefônicas. Ramos não exibiu números para humilhar, mostrou padrões. Mostrou um gráfico de frequências, contatos repetidos entre o rancho, a redação do jornal e gabinetes locais. Falou de alinhamentos de interesses, não de acusações criminais. Isso não prova tudo, disse ele em voz firme. Prova, porém, que havia um terreno comum onde se plantava a narrativa. Foi uma declaração técnica, mas a plateia entendeu o que ela queria significar. Não era a casualidade, era a disciplina de poder. O silêncio antes da última peça foi pesado. Ana Clara sabia que com aquele arquivo de áudio poderia virar o jogo. Também sabia que a voz que surgiria ali tinha força porque vinha de quem não temia consequência. Apertou o botão e a gravação encheu o salão. A voz de Victor emergiu, primeiro atabalhoada, depois jactante. Ele ria, comentava então de bordão como haviam dado um jeito na delegada, como a cidade sabia se proteger. Havia risos de fundo, havia um tom de quem faz da vida dos outros entretenimento. No momento em que a plateia ouviu a frase em que ele descrevia o movimento como manobra combinada e ria ao final, foi possível sentir a mudança dramática no ar. Pessoas que até ali haviam mantido o olhar neutro cobriram a boca com a mão. Outros, mais céticos, respiraram fundo e trocaram olhares. Jonas, sentado à mesa de convidados, ficou lívido. Não houve gritos imediatos, mas uma torrente de comentários que começou a se espalhar pela sala via celulares. A transmissão ao vivo que a repórter da capital iniciara conectou a cena ao resto do país num pulso. Reações vieram rápidas. Do fundo do salão, um homem se levantou e perguntou em voz alta se havia possibilidade de as provas terem sido forjadas. Ramos respondeu: é responsabilidade de quem investiga checar a cadeia de custódia. Aqui nós apresentamos os elementos. Cabe às instituições formalizar a apuração. Os olhos do público buscaram o banco do poder local. Victor, encostado num pilar, saiu num frenesi de telefone. Rogério, em sua fazenda, ouviu pedaços da transmissão e ordenou medidas. Telefonemas, advogados, uma tentativa de usar a velha máquina de intimidação. A transmissão viralizou. Em questão de minutos, as redes sociais que antes eram território de boatos locais explodiram com trechos, comentários e análises. Hashtags surgiram e com elas um novo tipo de pressão, a do público. A cidade, que sempre fora uma ilhota de proteção, agora estava sendo observada por olhos que não aceitavam acordos noturnos. Jornalistas da capital foram até a delegacia. Promotores receberam pedidos para avaliar medidas cautelares. Uma delegacia regional manifestou interesse em acompanhar. A proteção antiga estremeceu. O choque foi físico. Na noite que seguiu, agentes da Corregedoria Regional chegaram com ofícios à delegacia local. Não por espetáculo, mas por obrigação de verificar possíveis crimes. Não demorou até que mandados de busca fossem autorizados por uma instância superior. Não eram sentenças, eram ferramentas que permitiam a investigação. Homens e mulheres fardados, não de Vila das Palmeiras, mas de lugares vizinhos, desceram da viatura. Em instantes, patrulheiros que sempre obedeciam ordens locais viram-se diante de colegas que não respondiam ao mesmo sobrenome. A repercussão foi imediata e não suave. À medida que a noite avançava, carros deixaram a fazenda dos Montenegro. Alguns homens que antes tinham ar de insensibilidade, agora carregavam malas de advogado. Jonas foi chamado para prestar esclarecimentos sobre uma série de publicações. Alguns colonistas que antes se posicionavam ao lado do poder começaram a reclamar de pressões e a repetir que houve influências indevidas nas redações. Em poucas horas, a ilha começou a apresentar rachaduras. As prisões aconteceram no silêncio administrado de uma madrugada. Não foram cenas de filme com algemas e gritos. Foram ordens executadas com formalidade. Vitor foi detido em sua casa enquanto dizia ao telefone que tudo não passava de ataque pessoal. 2 homens que apareciam em telefones como operadores de influência foram chamados até a delegacia e, diante de representantes de instâncias superiores, responderam por convocação.
Houveram buscas na redação de Jonas, com autorização judicial para recolher arquivos e mídias que pudessem esclarecer a relação entre jornal e poder local. Rogério, o coronel, sofreu um revés. Não foi preso naquela noite, mas o mandado de busca alcançou sua residência e um dos seus escritórios, e documentos foram recolhidos para análise. A sensação para a cidade foi de que a maré mudara. A alegria entre os cidadãos que acompanhavam a cena na televisão foi contida, e contida por respeito ao processo. Não havia nem poderia haver celebração absoluta. Era apenas reconhecimento de que a máquina de favor teria agora de responder a perguntas. Para Ana Clara, a notícia das prisões foi um misto de alívio e lembrança amarga. Em sua mente, o distintivo do pai, que chamara de herança, parecia novamente carregar obrigações. Não é fim, pensou. É só o começo. A reintegração da delegada foi um ato administrativo, que para o público jovem e orgulhoso soou como reparação. Autoridades de instâncias superiores produziram documentos que revogaram a suspensão, citando a necessidade de reestabelecer a confiança e a normalidade enquanto as investigações prosseguiam. Foi uma decisão que trouxe lágrimas ao rosto de Ana Clara quando um oficial devolveu-lhe, na frente da delegacia, o distintivo que seu pai tocara pela última vez. A multidão que se reuniu, pares, moradores, gente que escolhera a justiça, aplaudiu com reserva. Havia um sentimento de vitória, mas ninguém se atreveu a dizer que a vitória era total. A imprensa local, que tantas vezes atuara como caixa de ressonância do poder antigo, transformou-se num microcosmo de crise. Jonas apareceu em divulgação oficial para se explicar. Em seu rosto havia sinais de conflito. Profissional que vivia de acordos, agora avisado. Perguntado sobre as responsabilidades do jornal, murmurou defesas e promessas de revisão editorial. Alguns de seus repórteres envergonhados confessaram em conversas privadas que sempre souberam da pressão e que, em muitos casos, preferiram escrever o que lhes pediam para manterem empregos. A cidade, que tantas vezes virou a cabeça para o lado, começou a olhar para os nomes que antes estavam no topo. Entre os efeitos imediatos, o mais simbólico foi a devolução formal do cargo a Ana Clara em um ato que misturou protocolo e emoção. O delegado regional, em discurso sóbrio, falou sobre a necessidade de instituições que preservem a lei e não se curvem a famílias que tentam fazer da cidade seu feudo. Não prometeu sentenças, prometeu investigação. Ana Clara recebeu o distintivo com mãos que não tremiam tanto quanto poderiam e sentiu o metal frio que parecia, ao mesmo tempo, aquecer. No entanto, nada apagou o que não volta. No dia do reinício formal, ela caminhou pela cidade com o distintivo preso ao peito e sentiu em cada rosto as marcas do tempo. Havia olhares de pena, de gratidão, de inveja. Alguns estenderam a mão para apertá-la, outros encararam-na com distância. No fundo, a sensação de perda íntima permaneceu. O pai não estava lá para ver o momento. No enterro, muitas vozes se calaram. Agora, na rua, algumas se abriram ao reconhecimento público. A satisfação era parcial, a verdade era dura. Nos meses seguintes, a imprensa nacional manteve o foco. As reportagens, quando iam a fundo, mostravam padrões que se repetiam em outros lugares, pequenos impérios de família, pactos não escritos entre poder e manutenção do silêncio. O caso de Vila das Palmeiras entrou numa conversa maior sobre impunidade, e aquilo transformou o que era uma história local em um exemplo com potencial de implicar mudanças. Havia jornalistas que retornavam à cidade para apurar detalhes, promotores que pediam documentos e cidadãos que, pela primeira vez, sentiam-se legitimados para falar. O trabalho parecia novo, desmontar o que por décadas se mantira. No entanto, não faltaram embates. Em audiências públicas, advogados bem pagos tentaram desconstruir as provas. Alegaram manipulação, questionaram métodos, buscaram falhas formais. Alguns amigos antigos de Ana Clara mandaram mensagens privadas pedindo calma, lembrando de advertências. A vida da delegada foi novamente posta à prova. A exposição pública vinha com a responsabilidade de corresponder à integridade que as provas prometiam. Ela deixou claro a quem a procurou que não buscava vingança, buscava a verdade. Léo, após participar com medo, sofreu um período de assombro. Teve receio de retaliações e passou noites em que a consciência era mais dura do que o sono. Mas também encontrou um caminho. Sua coragem começou a garantir-lhe uma nova reputação. Não era sobre glória, dizia ele a amigos, era sobre dormir com a consciência tranquila. Antônio, o dono da mercearia, continuou abrindo seu comércio com a mesma modéstia. Não gostava de holofotes, preferiu sempre a entrega silenciosa que preserva a memória.
Ramos, por sua vez, virou alguém que a cidade, aos poucos, chamava de o homem que não dobrou. Não gostava do rótulo, preferia a tarefa. Jonas, depois de uma série de inquéritos, precisou lidar com perdas e escolhas editoriais. Sua redação, parte por parte, foi revisada. Alguns repórteres se demitiram, outros foram substituídos. A transformação forçada trouxe um questionamento sobre o papel da imprensa em pequenas cidades. Será que servir a um padrinho era negócio ou traição profissional? As respostas demoraram, mas surgiram. Em mesas de bar e corredores de repartição, as conversas mudaram de tom. Do lado de Rogério Montenegro, a derrota pública foi menos óbvia. Ele não terminou ostracizado instantaneamente. Poder não some assim. Porém, as buscas e as investigações o fragilizaram. Parceiros começaram a repensar alianças. Seus negócios foram, em parte, revistos por instituições que antes iam ao seu encontro com respeito. Ele perdeu parte do controle informal que exercia. Em seu rosto, uma expressão que mesclava impaciência e surpresa. Para ele, o que havia sido rotineiro se transformara em problema. A lógica do poder encontrou naquele momento um obstáculo que não se vendia. A cidade reagiu em várias frentes. Cidadãos que sempre se sentiram acuados passaram a fazer perguntas nos corredores da prefeitura. Movimentos locais organizaram-se para pedir maior transparência. No coreto da praça, um cartaz simples lembrava: a morte do Sr. Martins não foi apenas dor, foi sinal. Pessoas que antes tinham medo de se aproximar de Ana Clara agora falavam com tranquilidade. A pequena revolução de atitudes talvez fosse, ao final, o efeito mais duradouro. No entanto, enquanto a cidade respirava de uma maneira nova, o preço pessoal de Ana Clara tornou-se evidente em camadas. Havia noites em que escutava sua própria respiração e, na ausência do pai, sentia o vazio. Amigos que antes compartilhavam jantares deixaram de ligar. Alguns colegas a olhavam com reserva, temendo a associação. A sensação de perda se manteve como uma linha invisível que cortava cada comemoração pública. Ela sabia que a justiça institucional seria lenta, sabia que processos seriam longos e que nem sempre a rua veria o desfecho completo. E isso doía. Em conversas com Ramos, ela falou sobre levar adiante a investigação que iria além dos rostos mais visíveis. Há quem lucrará com silêncio, disse ele, mas você já fez o mais difícil, mostrou que o que parecia intocável é na verdade humano e, portanto, sujeitável à lei. Ele tinha razão. A exposição havia quebrado a aura de invencibilidade. Agora cabia ao sistema dar andamento. E o sistema, com seus passos arrastados, o faria, ou se mostraria incapaz. A vida da delegada retomou rotina entre processos, audiências e trabalho de delegacia que sempre fora sua vocação. Ao vestir a farda, percorreu corredores que conhecera desde menina, com um foco renovado, garantir que a força que representava não se curvasse a favores. Ela encontrou entre papéis e depoimentos um certo conforto, mas quando a noite vinha e a cidade escurecia, permitia-se pensar no pai. Em especial, lembrava das lições que ele deixara. Fixar as peças com cuidado, não deixar nada solto. O processo judicial, quando iniciou, foi árduo e complexo. Houveram depoimentos que corroboraram a sequência apresentada na coletiva. Outros, ao contrário, foram contraditórios. A defesa de alguns acusados tentou relativizar as ligações e lançar dúvidas sobre a autenticidade de trechos. Mas havia agora uma opinião pública atenta e uma mídia que não mais aceitava narrativas prontas. Isso não determinou o fim do Império Montenegro, apenas o colocou sob escrutínio. Meses se passaram. Algumas prisões resultaram em medidas cautelares. Outras pessoas que haviam sido alvos de busca foram liberadas com a promessa de responder em liberdade. A Procuradoria abriu inquérito que se estenderia por anos. Promessas de julgamento final foram evitadas em cada declaração pública. Ninguém prometeu o que não pode garantir. Para a cidade, porém, a sensação era de que a máquina havia sido atrelada ao trilho da legalidade, ainda que vagarosamente. No balanço emocional, Ana Clara teve momentos de fricção. Houveram ofertas de mudança de cidade, propostas de cargos, convites para dar entrevistas que poderiam aproveitar sua história. Ela recusou muitos convites. Quis permanecer onde o sustento da memória do pai fazia sentido. Preferiu cuidar de sua delegacia, ouvir vítimas, reabrir processos antigos que tivessem sido abafados. A retidão dela sobre o trabalho serviu por vezes como ofensa a quem desejava o espetáculo. Ainda assim, era sua maneira de honrar. No lado humano, ela formou novos laços. Alguns foram discretos, nascidos da solidariedade que floresceu em tempos de crise. Léo, com o tempo, enveredou por um curso técnico e encontrou trabalho que o tirou das incertezas.
Antônio manteve a mercearia e passou a ter clientes que antes nunca entravam. Fez questão de dizer em voz baixa que fizera apenas o que lhe parecia justo. Ramos pediu transferência para uma unidade onde sua reputação como policial íntegro fosse aproveitada. Cada um, à sua maneira, pagou um preço e ganhou uma marca. A cidade de Vila das Palmeiras não se tornou de repente livre do passado. Havia ruas que guardavam memórias, casas que ainda alinhavam palavras de escárnio. Mas havia também sorrisos diferentes, conversas abertas e uma praça onde as crianças corriam sem tanto controle de olhares. O trauma fora profundo, mas as reações mostravam uma comunidade que começava a reaprender a própria história. Em uma tarde de outono, meses depois da coletiva, Ana Clara foi à praça. Sentou-se no banco onde antes o marido do padeiro costumava ler o jornal. Colocou a mão no distintivo que não era mais apenas metal, mas um símbolo de responsabilidade e sacrifício. Olhou para a casa do seu pai, agora silenciosa, e sentiu as memórias passarem como retratos. E foi então que entendeu a medida do que fora feito. Ela devolvera à cidade uma possibilidade. A possibilidade de questionar, de exigir, de não aceitar a narrativa pronta. A cena que fechava o ciclo imediato foi simples e simbólica. Em frente à delegacia, numa manhã amena, Ana Clara recolocou o distintivo no peito durante uma cerimônia discreta. Não foi um ato de triunfo, foi uma reafirmação. Ramos acompanhou-a em silêncio. Antônio enviou flores. Léo apareceu com roupa simples, olhos firmes. A multidão que se formou aplaudiu com respeito. Havia lágrimas, sim, mas também havia uma exaltação serena. A perda havia se mantido irreparável, mas algo havia mudado. O medo já não era regra. O epílogo que se abriu depois disso não foi de conclusões definitivas. Investigações continuaram, processos foram abertos e se arrastaram. Em audiências, defesas argumentaram e procuradores construíram narrativas mais sólidas. Nem tudo o que se esperava foi alcançado rapidamente. Algumas figuras permaneceram livres até que o sistema judicial, em sua lentidão, decidisse. A cidade aprendeu a conviver com a ambivalência. Havia justiça em curso, e havia justiça que só o tempo diria se seria completa. Mas a transformação social, mais visível e imediata, já não podia ser apagada. Cidadãos passaram a cobrar, instituições a agir com olhos mais atentos, e a imprensa local, fragilizada, reformulou práticas. Para Ana Clara, a vitória foi parcial, o custo incontornável. Perdera o pai e ganhara um novo papel, o de guardiã de uma memória que tornava impossível o silêncio. Meses mais tarde, em uma noite clara, ela caminhou sem pressa pela praça iluminada. Um menino passou correndo e deixou cair uma moeda que ela então devolveu. O gesto era pequeno, e ao mesmo tempo continha significado. A cidade havia recebido de volta pequenas liberdades, e ao tocar o distintivo com o polegar, lembrou-se das palavras do pai sobre as ferramentas. Cada peça no seu lugar. Ela sabia que aquela era uma parte do trabalho, o resto, o tempo diria. No fim, permaneceu a sensação de que a morte do pai fora um catalisador, a dor que incendiou a exposição, o ponto que transformou um evento público em uma demanda por verdade. Ana Clara guardou as provas que trouxeram à luz a trama como quem guarda relíquias, com respeito. Sabia que não tinha sido fácil, que uma vida se perdera no processo, que a justiça não era algo que se entregava de bandeja. Mas também sabia que ao expor a vila à luz de outras vozes, houvera uma chance real de mudança. E foi nesse humilhar de possibilidades que a história ficou. Nem celebrada por completo, nem esquecida. A cidade finalmente viu que o poder, por mais antigo que seja, pode ser atravessado por fatos. As provas chocantes que Ana Clara guardara não apagam o que foi perdido, mas deram ao público e às instituições aquilo que faltara por tanto tempo, uma chance de agir. Se você sentiu essa história tão intensa quanto nós contamos, compartilhe com alguém que precisa ouvir uma verdade que começou pequena e acabou grande. Conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. Essa cidade, em algum lugar, precisa saber que há olhos atentos além de suas praças.